A nossa atenção nesse momento, nessas meditações, tem sido o que dele foi escrito. E temos visto textos das Sagradas Escrituras, e não podemos esquecer que toda a Escritura aponta para Jesus. Uma pergunta importante, além de o que dele foi escrito, é: quem escreveu? E a palavra de Deus mesmo diz que homens santos, homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveram. A quem foi escrito? Certamente foi escrito a mim, a você. A palavra de Deus é para a minha vida, a palavra de Deus é para a tua vida. Por isso, quero compartilhar com você nesta manhã mais um texto das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 3, as partes do versículo 13 em diante, que diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Do mesmo modo, da mesma maneira que aconteceu lá no deserto, onde os homens foram picados por serpentes abrasadoras, serpentes que estavam matando, o povo estava sendo dizimado, muita gente morrendo. E há uma ordem, há uma orientação de Deus dada a Moisés, para que ele levantasse numa haste uma serpente de metal. E o texto diz que todos aqueles que olhassem para ele, para essa haste, crendo, seriam salvos. Temos no Velho Testamento muitas figuras, muitos protótipos, muitos tipos. E aqui o Senhor está falando sobre a sua missão, a razão para a qual ele veio, por que é que ele está na terra, o que é que ele veio fazer na terra, o que é que o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, se faz carne e habita entre nós. Com que finalidade? Qual é a sua missão? E aqui ele, conhecedor das Escrituras, da palavra de Deus, ele aponta para um acontecimento do passado. Ele diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, para que todos aqueles que ao olharem para Jesus, o Jesus que foi levantado lá na cruz, lá no Calvário, e todos aqueles que olhem para ele, crendo, tenham a vida eterna. Houve necessidade de uma intervenção. Houve a necessidade de se levantar uma serpente numa haste, levantar alto para que as pessoas pudessem olhar para o alto, olhar para Deus. E o símbolo é olhar para o alto. O símbolo é olhar para Deus. Assim como João disse: Eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está apontando para aquele um que veio livrar o homem, não permitir que ele morra por causa da picada, por causa da ação do veneno da serpente nas nossas vidas.
Jesus Cristo. Ele está apontando e ele está dizendo, assim como aconteceu lá, assim será necessário. Necessário importa que o Filho do Homem seja levantado, que o Filho do Homem seja colocado no madeiro, que ele seja levantado na terra, que ele seja colocado entre os céus e a terra, aquele que é mediador entre Deus e os homens, aquele que foi colocado no alto, para que nós olhemos para o alto, para que nós olhemos para Deus, para que peçamos a intervenção, a misericórdia de Deus, porque se não houver, nós morreremos nos nossos pecados. Nós continuaremos sofrendo o efeito do veneno da víbora. A serpente que tentou os nossos pais no deserto, aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, a quem possa destruir, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Todo aquele que olhar para ele, todo aquele que olhar para ele com fé, será salvo. Assim é necessário. Assim se faz necessário, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que creiamos nele, para que dependamos dele, para que confiemos nele e clamemos a ele, para que ele nos levante, para que ele nos salve, para que ele nos dê vida e nos dê vida em abundância. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.